Noite, gente. Tudo na paz com vocês? Paz do Senhor a todos, a todas. Sou o Fábio, tá bem? Sou o Fábio, casado com a Cris. Apenas 23 anos. Só para quebrar o gelo, eu costumo dizer em todos os lugares aonde eu vou que nós trabalhamos juntos o dia inteiro. Almoçamos, tomamos café juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos, vamos à academia juntos, ao clube, passeamos, viajamos, e depois de fazer uma porção de coisas juntos, ainda dá tempo para dormir juntos e acordar juntos. Alguns deram risada, mas é uma brincadeira séria, né? Porque fazer tanta coisa junto e ainda ter algo em comum tão importante. Estamos há 23 anos casados, graças a Deus. Somos pais do Samuel, que irá completar 15 anos, um adolescente, né? Os pais de adolescentes aí me ajudam, né, a entender esta mente, né? Que é uma mente muito revolucionária, criativa. Que bom, que bom. Mas, como o pastor disse, a gente tem uma experiência de vivência aqui em Umuarama. Eu vim para cá em 99, né? Em 2001 fui para Cianorte, e lá eu fiz o seminário, minha esposa fez pedagogia, depois eu fui para o Mato Grosso do Sul fazer missões, um trabalho missionário, e lá nós começamos a trabalhar com um projeto chamado Projeto Amigo, amigo com 2 M's, atendimento a meninas e meninos, integrando e garantindo a ocupação. Era um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Tem alguém aqui do serviço social? Da área tem uma colega ali de profissão, né? Também, né? É verdade. Aí eu comecei a ter dificuldades em adentrar nos ambientes, né? De ser aceito, de poder levar aquela demanda. Bom, aí o que nós fomos fazer? Faculdade de Serviço Social. Eu fiz a faculdade de Serviço Social no Mato Grosso do Sul, e depois, em 2012, depois de uma volta, nós retornamos para Cianorte e demos início a outras atuações, algumas especializações na área de gestão pública municipal, serviço social, e a última especialização que eu concluí foi como terapeuta de casal e família. Então, se vocês precisarem de um terapeuta de casal e família, procure um bom, tá? Por favor, porque tem uns aí que melhor nem procurar. Então, tomara que não precise, mas se precisar, procure alguém que tenha habilidade, saiba conduzir a relação familiar. A relação do casal, a relação da família, a relação entre pais e filhos, os papéis, as funções, a comunicação, tudo isso a gente trabalha em clínica. Nós temos uma clínica chamada Instituto Familiar Farol. O Instituto Familiar Farol, ele deu início, né, em algumas ações de prevenção aos tipos de violência contra criança e adolescente. Nós começamos a nos envolver nesta área, trabalhando sobre esta área e elaborar alguns projetos. Inclusive, lá fora tem um banner do Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É o mês de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, em 2001, nós encaminhamos um projeto à Câmara Municipal de Cianorte para que, em Cianorte, todo mês de maio acontecesse, né, o Maio Laranja. Esse projeto foi aprovado e desde então, todo mês de maio em Cianorte, o município é obrigado a executar ações. Quando não há lei, não há obrigação. Porque da importância do projeto tornar-se lei, da obrigação do município, do estado, do governo executar as ações. Quando não há lei, não há obrigação. Então, o Maio Laranja, ele, né, faz parte da nossa história. E, além do Maio Laranja, tem as ações do Instituto Familiar Farol, que hoje estão concentradas. Nós temos a Cris, que ela vai falar um pouco, né? Na verdade, ela vai tomar o tempo todo assim falando, porque a fala dela é muito boa.
mas ela é analista do comportamento em terapia ABA, e nós trouxemos aqui a Vanessa. Vanessa, ela é psicopedagoga, tem várias especializações. Hoje ela atua na nossa clínica com a gente como assistente terapêutico, né? Eu tenho uma mãe ali, né? Como é mesmo seu nome? Mara. A Mara também é AT, né? E além de ser AT, você também é mãe de um autista. Como que é o nome dele? Nicolas. E qual que é a idade do Nicolas? 2 anos e 5 meses. Ele é nível 1, 2 ou 3? Nível 2. É fácil para você? Quantas horas de terapia ele faz? Ainda não? Ah, vai começar, né? Vai começar. Você vai começar a terapia com ele. Isso, você vai fazer a terapia com ele. Isso é importante. O autismo, nós precisamos entender o que é o autismo, né? É um tema que hoje se fala muito, alguns estão até dizendo, o autismo virou moda. Nada disso, né? A Cris vai falar muito bem sobre isso. A gente precisa compreender o que é. Se a gente não sabe o que é algo, como que a gente vai poder, né, aceitar? Né? Porque além de entender o que é, a gente precisa aceitar. Aceitar por quê? Porque às vezes a gente acaba negando, né? Negando negando o diagnóstico, negando, a gente não inclui. Então a gente precisa saber o que é, aceitar para poder incluir. Incluir aonde? Em todos os ambientes. Onde está ele agora? Seu filho? Está com quem? Está com o esposo. Por que vocês dois não vieram? Porque ele é um pouco agitado e aqui acho que não ia conseguir me concentrar na conversa. Uhum. Eu falei, amor, fica aí. Exatamente. Vocês estão percebendo por que eu estou perguntando isso para ela? Porque é exatamente isso que acontece com famílias atípicas, né? Exige um esforço imenso, uma colaboração imensa, e se ele vier aqui, ele vai caminhar, ele vai correr, ele terá alguns comportamentos que para nós, às vezes a gente vai acabar estranhando. O que está acontecendo? Esses pais não dão limites, esses pais não dão educação, esses pais não instruem. Então, por isso nós precisamos entender o que é. Entendeu? Faz sentido para vocês? Então, rapidinho, um vídeo de 3 minutinhos para eu passar para a Cris, tá? Sabe aquele vídeo lá do The Close? Tá aí? Na agulha? Vamos lá, tem um vídeo aqui, ele é curtinho, só para eu encerrar aqui o meu momento. Achou? Vamos lá. Uau, é isso aí. Ele está em inglês, mas tem uma legenda, tá? Nós vamos passar só os 3, 4 minutinhos primeiro aí. Wait, my first name and my last name? Sure. Go ahead and give me your first name. Okay. My name is Kaylin Reese, and I'm from Sorry. Port Charlotte or Arcadia? Well, we're more closer. Okay. Sorry. No, you're fine. We'll probably use that. That's cute. My name is Kaylin Reese, and I'm from Port Charlotte, Florida. With our daughter, she had some quirks when she was growing up. She was also obsessed with certain things. We didn't know it was Asperger's at first. Different ways that she would struggle, different ways that she processed things. I guess didn't think much about it as she was growing up until a couple of family members who are teachers mentioned that, you know, she may be on the spectrum. Sometimes I think of things a little bit more deeply than some do, and don't always understand people's jokes. And I had a few tics growing up that I've kind of learned to control. The heartbreaking thing as a mother is when you watch your child, you know, struggle with friendships and, you know, to feel left out. But then watching her kind of overcome those struggles with some of her gifts has been really amazing. She had such a gift of just musical, an ear for music and an eye for artwork.
we watched it together as a family, and we were all like crying and stuff, and it was really good. Seeing Matthew for the first time, it just kind of struck all of us like, that's really interesting. Matthew's quirks, the way he interacted with people was very mechanical, always looking around. And I kind of recognized that. At least I had suspicions that he might be on the spectrum. Especially how he was an outcast and how it was really hard for him to make friends and like relate with people. And the part where he was looking into his family's house and he was like sad because they didn't invite him or anything. Not that my family is like that, but I've had some friends who have done stuff like that to me. Well, I just saw the character and I just really related with it. And I don't know, I just thought maybe if they needed cellist that I could come in if they needed me. And also I wanted to tell you that how much that it impacted me. So we said, of course, that's no problem. I never ever expected really that we'd hear anything back. I thought that was kind of a neat, cute gesture that she wanted to send a letter. And I immediately had an idea of what the letter was about, because when we created the character of Matthew, we decided that based on some of the characteristics we saw in the Gospels, that it was plausible, if not factual, but plausible that Matthew had Asperger's syndrome. I have personal experience with it. On my side of the family, there's a lot of people on the spectrum. I have a daughter who's on the autism spectrum. And so it just made a lot of sense. And so once we decided that, writing into Matthew these characteristics that I know very well, I felt like we could really do an accurate portrayal. Kaylin wrote me this letter and she simply said, I was moved by seeing a character on screen that I could relate to. And it also brought me closer to God and made me realize that I'm not alone and that God is with me and sees me in these moments. One of our composers, Matt, is actually a world-class cellist, and so we didn't actually need one. But as soon as I mentioned to Matt and Dan, our composers, her letter, and I said, what would you think of us maybe allowing her to participate? Man, it's really cool that I'm in a position to support and encourage a really cool experience for somebody that I didn't get to have when I was a teenager. I'm always a fan of supporting musicians who are up and coming and who are just have this strong desire and passion for music. My dad opened a text that he got from my mom and saw the email, and then he goes, and then I was like, what? And then I leaned over to look at it, and he said, no, I want to read it to you. So then he started reading the response. We both started tearing up, and I got so excited that I almost jumped out of the car. Then we just sat there wow, God is so good, and I was just so happy. When she showed up, I think she was clearly a little bit nervous, but a little bit excited. One of the things that were able to calm some of the nerves was we were able to talk. Matt was able to talk about the cello, and Dan was able to talk about music in general and about some of the things that we did. And then I kind of figured out what I was going to do. When I found out it was the scene with Nicodemus and Jesus, I was like, wow, that's so special. Just amazing to be able to see these people would take the time to work with Kaylin to let her be a part of this. We weren't necessarily just doing her a favor. She's actually a really good cello player. And so when she sat down and started to play, we were like, wow, this is actually really good. This is actually worthy of this scene. The scene that we chose for her to play on is actually one of the most important scenes in the whole show. The moment that she plays in the cue is probably the most important climactic moment in the scene. It was neat that it worked out for her to be a part of a moment that was that important and not just a couple of characters walking to the market kind of thing, something like that. It's cool that it worked out that way. A couple of simple explanations of things about nuts and bolts of this is how we do this. She was a pro. Yep. She did fantastic. In fact, I don't think we need
Nelson anymore on cello. Then after we did it, I saw the video with the music, and I almost started crying. It was so cool that I get to be a part of this. Blessed are all who take refuge in him. Essa garota que tem um transtorno do espectro autista, ela foi convidada para fazer o solo desta parte do filme, do The Closer. O que é isso? Isso é inclusão. Ela se destaca em várias áreas. E algumas pessoas poderiam negar, né, esse dom, esse talento e olhar para o lado problema dela. Mas algumas pessoas resolveram olhar para os talentos que ela tem. E às vezes a gente está ali, né, assistindo o filme, a série, e nem passa pela nossa cabeça quantas pessoas como ela fizeram parte de atos tão bons assim. Tá? Pense nisso. Eu, quando vi esta cena, a história dessa menina, eu particularmente fiquei muito tocado. Cris. Essa aqui é a Cris. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Traz, por favor, lá. Você precisa? Aham. Esse ano, todo ano eu peço para Deus um versículo que mova como propósito e missão na minha vida. Esse ano foi esse versículo que ele me deu. Josi, amor, te amo, tá? Temos a história, né, Josi? Só Deus sabe. Erga a voz em favor dos que não podem se defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém? Eu sou a Cris, esposa do pastor Fábio, filho de um Deus amado, cheio de amor. Me converti aos 8 anos de idade numa igreja em Esperança Nova. Aos 17 anos estava trabalhando aqui na casa dos outros. Meu pai deixou aí, foi embora. Passei por 3 casas. Fui pastoreada pelo pastor Jair e pelo pastor Wesley um tempo também. Nós casamos e fomos para o seminário. Tenho pedagogia, especializações em psico, em inclusão, em neurociência, neurodiversidade, e linguagem, comunicação, tudo que você pensa de autismo eu tenho, onde eu parei de contar e parei de escrever também. E a gente está numa missão. Então, pode pôr para mim? Tem muita coisa para falar, eu não sei se eu vou dar conta de tudo. Em 2017, eu estava trabalhando numa clínica e chegou para mim um laudo do médico dizendo assim, terapia ABA e autismo. Por mais que eu trabalhasse por muitos anos, 25 anos na área da educação, eu não tinha ido por essa área, eu trabalhava só com transtornos, né? TDAH, dislexia, descalculia, dislalia e síndromes, mas não dentro especificamente do transtorno autista. E chegou 2 crianças de dois laudos na mesma semana, e eu fiquei, e agora, o que eu faço? Né? E eu fui fazer um curso, me apaixonei e não parei mais. Me formei na Academia do Autismo, depois fiz pós em TEA, fiz pós em terapia ABA, no CBF Miami. Hoje eu atuo com terapia ABA a semana toda, atendo com supervisão. Estou em processo de certificação pelos Estados Unidos, é o que pede e que manda a regra para que você faça um trabalho de excelência, né? E hoje faço até inglês para ler os textos em artigo. Agradeço a vocês, porque se nós estamos aqui hoje, o senhor fez parte de uma semente, o senhor não desistiu de mim, né? Eu dava trabalho, pula essa parte, vamos para bora.
Mas ele foi um bom pastor, ele foi um pai, né? Porque eu lembro que eu morava sozinha e quando eu não ia para a igreja, ele não tinha telefone. Mas ele mandava a Silvana, que estava para o irmão, para a irmã que cuidava de mim, porque eu não estava indo na igreja, né? Eu lembro desse cuidado, né? Do pastor Jair nem tanto. Pula. Ele era mais bravo. O pastor Jair me excluía toda semana, gente. Eu colocava uma calça, ele excluía. Eu colocava uma base, ele excluía. Então, eu tenho que ser curada, não fui curada ainda, tá? Vamos lá. Eu tenho um negócio com ele ainda. Tem que resolver. Vamos lá, gente? E eu fui estudar e, assim... Hoje eu trabalho com terapia ABA das 8 da manhã à meia-noite. Eu sou até numa casa ainda de uma pessoa que Deus usou para que pagasse os estudos para mim. E hoje eu tenho uma clínica, comecei a clínica da minha casa eu fui para uma clínica, da clínica eu montei uma casa, saí da minha casa, a gente mora no fundo da clínica. Então, assim, eu vou falar de novo. Nós saímos da minha casa, linda e maravilhosa, e eu fui morar numa edícula no fundo da clínica, né? A minha casa é uma casa clínica, onde as crianças têm televisão, cozinha, até no quarto da gente vai, né, Vanessa? Deitam para descansar. Então, a minha casa é uma casa clínica, né? Eu não tenho casa, a casa é das crianças. Vamos lá? Então, para a gente entender o que é autismo, né, e aceitar... Eu não gosto muito da palavra incluir, porque parece que está fora, né? Eu estou incluindo algo que deveria estar dentro, né? Então, a palavra inclusão, no processo de inclusão mundial, é porque aconteceu no processo histórico uma segregação, algo que a história veio contando, e essas pessoas ficaram fora da sociedade, ainda querem que elas fiquem fora da sociedade e fora da escola, né? É capacitismo. Então, eu não gosto dessa palavra, mas a gente tem que usar o que usam no meio pedagógico, né? Mas, para mim, eu não concordo muito com esse viés político que a inclusão tem no Brasil hoje. Pode passar? Então, nós veremos um pouquinho da história, critérios de diagnóstico, nível de suporte, o que causa e um pouquinho sobre inclusão. Pode passar, porque daí eu vou esquecer. Então, talvez nós pensamos assim que o autismo é novo, né? Então, não tem nada de novo, gente. Em 1911, já se falava sobre autismo. Nos históricos, em 1900, eu não lembro do personagem, já tinha escritos de padres falando sobre pessoas com esse transtorno. Se você hoje falou, nossa, era o autismo, e eles não sabiam, né? Então, essa palavra significa... dentro de si mesmo, nós não usamos também mais ela hoje. Aí nós temos Léo Kanner, que é um psiquiatra, escreveu um tratado de psiquiatria infantil em relação ao autismo. Aí nós vem o Asperger, né, que era falado antes desse critério que temos hoje. Pode passar. Nós temos o Bettenheim, que nós não gostamos, mas ele fez parte do processo histórico, porque ele traz a questão da mãe geladeira. Então, ele traz a questão de um conteúdo onde ele estudou, nos vários artigos científicos dele, que ele dizia que a culpa era da mãe, que o autismo era relacionado à mãe e colocou a mãe em geladeira. Então, ele foi totalmente, depois teve que escrever outro tratado, dizendo que ele se enganou no que ele havia dito. Aí nós temos a máquina do abraço, né, que ela é uma autista, tem até um filme sobre ela. Depois nós chegamos com o Hunter, que ele classifica o autismo, foi na primeira vez que já classificou o autismo como um desenvolvimento cognitivo. Ele já começa ali a estudar sobre o autismo, não mais como questões ligadas ao ambiente ou questões ligadas à questão de pai, de mãe, culpa da mãe, culpa do pai, culpa de quem é, né? E ele já começa a falar sobre isso. Aí nós temos a Judith. A Judith, ela fez um trabalho imensamente importante para a questão do autismo, aonde ela traz, né, ela tinha filhos com TEA, ela e outra pesquisadora nos Estados Unidos. A Lorna também traz uns artigos, uma questão muito centrada na questão do autismo e a questão da neurodiversidade, da questão dessa inclusão e deles estarem em outros ambientes. E elas criam associações
nos Estados Unidos e começam a ter esses debates. Então, assim, desde a primeira sempre houve debates e sempre houve construções. Então, a ciência ela vai construindo e vai estudando, examinando o que está acontecendo. E nós temos no Brasil, só que eu contei essa semana, mais de 25 leis e protocolos e processos que falam sobre inclusão e com crianças com deficiência, e temos também a garantia das leis de inclusão para autistas. Então, essa da 2007 é uma lei que marca, né, que ela dá um romper muito importante, porque ela diz assim, ó, nós vamos instituir, conscientizar. Meu Deus, parece assim que está acontecendo algo que ninguém sabe, né? E a ONU começa a trazer esse dia para todos os países. Por quê? Nós fazemos o Abril Azul. Por que parar? Por que pensar? Por que refletir? Por que agir? Né? Então, ela traz muito bem essa organização. No Brasil é sancionada a lei Berecipiana, de proteção de direitos de pessoas com transtorno de espectro autista. Tem mais leis, tá? Não trouxe todas, não. Pode passar. O DSM é o manual de estatísticas, onde tem todos os critérios, que é base para o mundo todo. Então, esse DSM ele vai abarcar as classificações, onde tanto aqui, tanto no Japão, o autismo é visto da mesma forma. Esse DSM, ele é feito como que eles organizam esse manual, é um azul maravilhoso, não leiam, eu já li, porque parece que a gente tem todos os transtornos, então não leia, tá? Porque você vai ficar doidinha, ele pega só a parte do autismo, então o que ele traz? É onde os psiquiatras e médicos dos Estados Unidos, vários países são convidados, onde eles subdividem em categorias de síndrome, transtorno e doença, e eles vão estudando essas síndromes e vão classificando como elas são em ordem genética, o que está estabelecido. E eles formaram um manual. Então, o DSM ele vai se revisando. Ele está no DSM-5, agora tem um revisado, né? Que não mudou muita coisa. Então, ele vai trazer para a gente um manual de transtorno, onde está descrito o que é qualquer transtorno. Depois temos a lei de inclusão. Depois nós temos em 2019, já tem em 2020, 2023 também já teve outro. Na verdade, teve não é que teve outro estudo, é que teve onde eles vão examinar mais de 100 artigos para ver se continua a mesma coisa, né? Então, o maior estudo realizado que trouxe por que temos autista e de onde vem, por que vem, como que são, né? Então, base genética e logo eu entro nessa base genética. Próximo. Aí nós temos a carteirinha do autista, né? E nós temos também, como eu falei do como eu falei do DSM-5, que é o Manual de Estatísticas, onde você vai ter todos os transtornos. No Brasil, nós temos o CID-11. Quando você vai no médico, ele dá um número para você, de algum transtorno ou de alguma doença que você tem. Esse número classifica e ajuda que você consiga, no meio público, o direito em lei. Então, sem o CID e sem o DSM, a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa deles, né? Então, tem um número. Eu chego para os pais, quando eu vou olhar no laudo, eu olho o número, porque eu quero saber qual foi o CID que ele deu. Né? Qual foi o CID? Por telefone, manda, deixa eu ver o CID. Que a gente já sabe, já está até decorando o CID, né? Porque a gente precisa saber qual a classificação que o médico dá. Então, essa aqui do CID-11 é só do Brasil. Cada país tem o seu. Então, voltando, o DSM-5, ordem mundial. O CID-11, só o Brasil vai usar, cada país tem o seu. Então, nós temos que seguir, os médicos, a ordem mundial, DSM-5, mas temos as classificações e números a partir do DSM-5. Então, é essa nomenclatura esse ano, em 2022, que o CID já entrou em vigor e mudou a classificação, que eu vou explicar, que antes mudou no DSM-5 primeiro. Né?
Pronto, pode passar o próximo. Aí nós temos a lei da fita dos girassóis, né? Que também classifica as doenças ocultas. Por que é importante essa fita, né? Porque as minhas mães saem com elas, tem até a avó que sai com as fitas agora, e elas vê que está dando um probleminha, ela já coloca a fita. Essa semana a Márcia falou assim: Cris, eu vi que ele dá um negócio, eu já coloquei a fita, para ninguém ficar olhando, ninguém falar nada, ninguém fazer nada, deixar eu controlar, porque as pessoas não sabem lidar e às vezes, né, querem fazer alguma coisa e acaba atrapalhando. Então, temos já essa fita que possibilita tanto a do autismo, que é aquela do símbolo, tanto a dos girassóis, tá? Dela, tá, vamos voltar. Então, vamos lá, ó, essa lei, o que ela simboliza? São as doenças ocultas. O autismo, o TDAH, por exemplo, você não consegue ver no rosto. Eu sou TDAH, vocês não conseguem ver aqui. Não tem no meu rosto, que nem tem uma síndrome genética, uma síndrome de Down, uma deficiência visual, uma deficiência física, ou a coisa cerebral que as pessoas estão babando, alguma coisa que você consegue ver. No autismo, no TDAH, nas doenças ocultas, você não consegue olhar e falar assim: você é autista. Eu te mostro 10 autistas, nenhum na minha clínica é igual. Eu te mostro 5 nível 1, nenhum é igual. Né? Então, essa fita, símbolos dos girassóis, você tem que ter uma carteirinha de autista, né? Tem que ter a carteirinha, tem que ter o laudo médico, para que você possa usar essa fita em qualquer lugar que você for. Então, você coloca a fita de girassol, ela simboliza síndromes ocultas ou doenças ocultas, e você pode sair com ela em qualquer lugar e as pessoas vão identificar: poxa, ele tem um transtorno, como eu vou lidar com ele? Isso é para todo mundo saber, que tem que saber lidar com quem? Com os transtornos ocultos. Então, se chegar alguém na igreja com fita, nós temos lá na igreja 2 autistas, mas é um sarro. São maravilhosos. Então, se chegar alguém com fita aqui, você sabe, olha, ele tem um transtorno. Né? Tanto essa dos girassóis, tanto a outra só do autismo. Tem uma fita que é só do autismo, que os pais usam, né? Mas tem que ter carteirinha, tem que ser o CIG, é tudo controlado certinho, para que ninguém saia tirando essa questão e saindo com fita aí, né? Já pensou? Né? Que vai dar o quê? Bem, pastor, entendeu? Vamos lá, próximo. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, quando eu falo que o DSM mudou, é um curso, gente, pesado mesmo. Eu faço esse curso em 3 horas, vou ter que fazer em 1 hora, tá? Então, assim, é um curso puxado, porque, assim, exige muito que a gente pare para pensar um pouquinho. E eu preciso trazer para vocês o que a lei diz, o que a ciência diz. Eu não tenho como chegar aqui e passar assim, ó, tudo, falar assim, não, é muito, é assim, não é. Porque quem trabalha na prática, não é. Né? Então, a gente precisa conhecer mesmo como funciona. Então, lá no DSM vai ter os critérios diagnósticos do autismo. E esse critério tem o critério A e o critério B. No critério A, vai estar falando sobre déficits persistentes na comunicação social e interação social. Pode passar, Fábio. 2, déficits no comportamento comunicativo, não verbais, interação social. Pode passar. Déficits no desenvolvimento, na manutenção e na compreensão de relacionamentos. Depois eu explico. Tá. Então, esse A não é tão simples assim. Como que eu sei que a pessoa é autista? Todos nós temos uma questão do espectro expandido. Todos nós temos algumas coisas do que se parece com o autista, ou algumas coisas que se parecem com o TDAH. Porém, para ser autista e fechar um diagnóstico, nós fazemos uma avaliação desde a infância até a vida adulta, ou na infância com essa criança. E esses graus precisam estar em prejuízos. Então, vamos lá. Na letra A, todos os 5 critérios têm que estar numa pessoa. Se tiver faltando um critério, não fecha autismo. No critério B, tem que estar 2 apenas. Então, aqui, ó, no critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades manifestados
por -2 dos seguintes atualmente pela história. Então, tem que ter 2 desses. Movimento motores estereotipados ou repetitivos, uso de objetos ou de fala, tem vários. Próximo. Mas eu não gosto, tá pequeno para mim a letra. Eu já olhei aí, não consigo enxergar. Ele quer que eu olhe ali, ó. Eu não vou olhar ali, eu vou olhar aqui. Insistência na mesmice, adesão inflexível às rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Próximo. 3. Atualmente restrito a interesses fixos, que são anormais, e interesses ou foco. Então, por exemplo, se no critério A eu tenho que ter o 5, no critério B eu tenho que ter 3. Quem fecha laudo no Brasil? Médico, neurologista infantil, psiquiatra da infância e adolescência. Não consigo enxergar ali, não. Então, como que o médico pode passar? Como que o médico faz tudo isso? Então, quando o médico vai avaliar uma criança, ele pergunta para a mãe várias coisas. E a mãe relata para o médico tudo aquilo, desde a gravidez até a idade da criança. Se for uma pessoa adulta, ela vai relatar desde a infância até a vida adulta. Porém, não tem prejuízo? Não é autista. Porque, por exemplo, eu não gosto de barulho, mas eu consigo conviver com barulho. Eu não gosto de luz. Essa luz aqui me incomoda. Já liguei meu pastor da igreja. Meu pastor tem que mudar a luz, porque me incomoda a luz da igreja. E eu sou inclusão, então. Mas eu posso ficar aqui na igreja, eu aguento. Então, eu não sou autista. Eu tenho movimento repetitivo? Tenho. Mas eu consigo viver com ele? Consigo. Então, eu não sou autista. Então, para ser autista, tem que ter prejuízo significativo. Vamos ao exemplo no critério A. Volta no critério A para mim. Quando o médico vai examinar o DSM-5, ele deu umas classificações com linguagem funcional, sem linguagem, com DI, sem DI, com várias classificações. Deficiência intelectual. Então, o médico fala assim, tem linguagem verbal? O que é linguagem verbal? Estamos se comunicando. Oi, tudo bem? Tudo bem, tem linguagem verbal. Beleza. Mas ele consegue fazer amizade com as pessoas? Não. Bom, não consegue. Ele tem dificuldade de contato visual, ou de manter uma conversa, ou começa a conversa e não consegue terminar, fala só sobre um tema, não consegue mudar o tema. Tem. Ele tem linguagem, até escrevi no caminho que eu tinha esquecido, linguagem paralinguística, entonação, intensidade, tom de voz, ritmo e pausas. Ele não tem. Então, quando o médico vai examinar, ele vai olhar tudo isso. Então, quando um médico chega para nós, quando o médico faz avaliação de rastreio de TEA para a clínica, a gente tem vários documentos, vários rastreios. E chega a dar 10 a 15 páginas o informe. Por quê? Porque a gente vai rastrear toda essa criança para saber se ela tem TEA. E assim, quando tem, gente, tem mesmo. Quando não tem, não dá, não bate. Já aconteceu várias vezes lá na clínica, né, Vádia? Não bater. Nossa, quem disse que era TEA? Né? Porque a gente faz teste o tempo todo, né? E não fechar, e a gente mandar para os médicos e não fechar mesmo. Né? Então, é algo muito sério. Então, quem trabalha com autismo tem que entender do espectro, porque se você não entender, você vai aonde todo mundo está indo. Né? E a gente não é todo mundo, então a gente não vai. Né? Então, a gente continua sabendo de ciência. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma criança lá, o LGG. Então, o LGG, a Vanessa conhece, por exemplo, um dia a mãe dele é nível 1, comunicação hoje funcional, ele não falava hoje, ele fala 15 horas de terapia ABA comigo, há 3 anos, 15 horas por semana, há 3 anos, tá? Eu desfraudei, ensinei a falar, ensinei um monte de coisa. É a coisa mais linda do mundo. E ele, se ele estivesse no grupo conversando, estava eu e ele, mais 2 autistas, sabe o que ele fez? Levantou. Onde você vai? Cansei, quero ficar sozinho com as luzes apagadas. Falei, ótimo, pode ficar sozinho com a luz apagada. Ele entrou na minha sala, apagou as luzes e ficou sozinho.
Entendeu? Que ele não falou com assim, pessoal, com licença, tudo bem? Eu posso levantar, não quero mais brincar. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente foi. Então, não tem essa teoria da mente em eu entender isso daqui, ó. Eu quero um microfone de lapela, então. Aquele negocinho assim. Então, para uma mãe de não autista, ela fala assim, vai tomar banho logo. Vai tomar mais uma vez. Pega o chinelo, vai tomar banho. Não é? No caso, não acontece isso, mas tudo bem. Para uma mãe de autista, ela fala assim, querido filho, nós devemos tomar banho, aqui está a rotina, daqui a pouco. Para ele verbalmente. Se ela gritar, falar lá do outro lado, ele não vai fazer. E vai reforçar o comportamento dele de não fazer. Então, para um autista, é muito diferente o trabalho. Então, pode ir. No comportamento repetitivo, gente, pode ser várias coisas, né? Eu tenho hiperfoco em dinossauro, eu tenho hiperfoco em cadeado. Temos hiperfoco em que agora? O menino lá? Garrafas, vejas, produto de limpeza, Coca-Cola, que ele descobriu a Coca-Cola agora, né? Então, eu tenho crianças com hiperfoco, com dificuldade de rotina. Então, por exemplo, hoje dormiu, estava sol, amanhã acordou chovendo. Sabe o que ele fala? Mãe, pelo amor de Deus, rapa a chuva, rapa a água. Por quê? Porque ele dormiu sem chover. Isso é autismo. Seja bem-vindo ao nosso mundo. E daí a mãe eu tenho que fazer programas para que ele entenda que amanhã vai mudar, porque na cabeça dele não existe isso. É sim, sim e não, não. Ele é bem crente, mais do que nós. Né? Porque eles entendem, é sim, sim, não, não. Então, quando eu chego, eu não uso brinco, eu não uso esmalte, eu não uso batom escuro, olha, eu não tenho esmalte, eu não uso joias, as minhas roupas têm que ser muito discretas para atendimento, e eu brinco muito, eu pulo muito, muito enérgica com tudo. Né? Eu falo que o autismo me escolheu, não eu escolhi o autismo. Porque é muito dinâmico. Então, para ser transtorno do espectro autista, eu preciso de uma avaliação criteriosa de vários profissionais e de uma avaliação criteriosa de um bom profissional médico que saiba o que é transtorno, porque nem todos sabem o que é transtorno. Então, nós temos médicos na área que não sabem e falam que não é. Ou já chegou médicos falar para as minhas mães assim, ele não faz contato visual, ele é autista. Nada a ver. Não é só isso que diz que ele é autista. Eu tenho alunos que fazem contato visual. Eles não mantêm, mas eles fazem. E tem aluno na vida adulta que não faz mesmo. Mas tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes, o médico o pediatra aponta para a mãe vai na internet, tem uma crise de pânico e liga para a gente. E vai avaliar, não era autista. Né? Então, ela tem que ter muito cuidado. Então, eu só encaminho para 2 médicos hoje. Né? Vamos lá, rapidão, não vai dar tempo. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Então, quando a gente fala de autismo, existem outros transtornos. Quando a gente fala em transtorno, nós estamos falando assim, ó, a mente dessa pessoa não funciona, não recebe os processos do que ela vê no ambiente no seu cérebro. Quando a gente fala em transtorno, nós estamos falando assim, ó, o cérebro dela processa sentimentos, emoções, cheiros, sensações de forma diferente. Então, transtorno não é uma doença. Doença é quando a gente olha assim, é uma classificação, quando a gente estuda a doença, a gente vai olhar para ela, vai ter uma causa definida, uma pneumonia, por exemplo, tem uma causa definida, você vai dar um remédio para aquilo definido e aquilo vai ser curado e vai ser tratado. No autismo, não. O transtorno não tem cura, porque ele não é uma doença.
Ele é um transtorno onde as pessoas pensam diferente. Diferente de síndrome, né? Diferente de outras coisas. Então, no transtorno, nós vamos ter vários níveis de suporte, que eu vou explicar. Porém, cada nível, cada pessoa, dentro de um nível, é diferente. E isso que está a beleza da coisa. A gente começa com o autismo às 8 da manhã, de um jeito. Aí vem outro, a gente muda, aí vem outro, a gente muda, aí vem outro, a gente muda. Aí chega às 5 horas, a gente sabe nem quem a gente é mais. Que já passou por todos, né, Vanessa? Já está assim, ó. Mas é a melhor coisa da vida, eu não volto atrás. Então, quando a gente fala de um espectro, está falando assim, ó, pega lá a cor azul para comprar. Fui na casa de tintas, ver tinta para a salinha. Eu peguei azul. Tinha várias tonalidades. Isso é um espectro de tintas. No nível de azul, tinha vários. Quando a gente fala de um espectro, eu estou falando assim, puxa vida. Estou dizendo que o nível 1 existe vários. Individualmente. Né? Por isso que a análise do comportamento vai comparar o indivíduo com ele mesmo, não só com o diagnóstico. Pode ir. Aí, não, pode voltar nisso aí. Nível de suporte. O anterior, né? Então, quando o médico vai lá, então, e a mãe está desconfiada, porque mãe tem um negócio, né? Desconfiar de tudo, filho tem tudo quanto é coisa. Chega lá, não tem nada, ela está lá, coitada. Porque viu na internet, viu no YouTube, já fica todo mundo preocupada. E é muito engraçado que as minhas mães pararam de trabalhar, né? Depois eu conto um pouquinho delas. E eu sei o fardo que elas carregam. E por isso que eu não demonizo e nem romantismo, né? Porque eu sei o que é ser mãe de autista. A gente sabe, né, Val, o que elas passam e a gente está junto. Tem dia que elas chegam de pijama. Tem dia que um não toma banho. Na prática, eu não tomei banho. Então, quando o médico dá lá o critério diagnóstico, ele coloca o CID, o transtorno espectro autista com linguagem funcional. Transtorno espectro autista sem linguagem funcional. Transtorno espectro autista com dificuldade de linguagem não verbal. Ele vai classificando. Transtorno espectro autista com comorbidades, tal, tal. Transtorno espectro autista com DI, sem DI, com linguagem funcional, sem linguagem funcional. Ele vai classificando isso no DSM e no CID também. É isso que o médico faz. Quando o médico faz isso, a família quer saber assim, ó. Primeira coisa que a família pergunta: é leve, moderado ou grave? Não existe em lugar nenhum, nenhum documento, nem no Brasil, nem no lugar do mundo que você for, que diz que tem leve, moderado e grave. Não existe esse termo. Esse termo foi colocado culturalmente para que as mães, para que as pessoas saibam o que estão lidando. Mas no DSM-5, nos manuais de estudos científicos, tem nível de suporte 1, 2 e 3. E o suporte 1 quer dizer assim, puxa, essa criança é funcional, ela tem uma linguagem verbal, ela tem dificuldade de rotina, ela tem algumas estereotipias, mas não atrapalha, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho um aluno, ele fica assim. Mas se eu falo assim, vamos, ele já para e vai sentar. Agora, a gente tem aluno que faz como? Ele roda a clínica inteira, ele corre, ué, ué, ué. Se eu deixar ele não faz nada da vida. Esse daqui eu te falei, ué, 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 ele é nível 3. 2, né? Para 3. Não fechou certinho. Esse outro é nível 1. Mas nós temos o nível 2. O nível 2, ele toma banho sozinho, é o E, ele troca sozinho. Ele vai, se eu dou para ele uma gelatina, ele vai lá pegar a colher, ele vai no banheiro sozinho, coloca a roupa no cesto, ele foi tudo ensinado. O EE, ele era nível 3, desde 2 anos a mãe dele faz terapia, está comigo há 2 anos e com a Vanessa. Hoje o EE, ele acompanha a sala do primeiro ano sem nenhum suporte, só suporte de amarelinho de escrita. Ele era uma criança gravíssima para a escola, e para nós, quando eu peguei o caso, era assim, ninguém queria na cidade o caso, para você entender
Ele ia para 3 fones, ninguém queria. Eu não quero mais, eu não quero ele. TDAH e apraxia de fala ele tem. Mas é a coisa mais linda do mundo, né, Vanessa? Hoje ele está falando, vem, vamos, né? E hoje ele acompanha uma sala de 1º ano. Então, não é o transtorno em si. As pessoas olham muito para o transtorno. Gente, todo mundo é capaz de aprender, desde que seja possibilitado maneiras que ele possa aprender. Não tem ninguém no mundo que não possa aprender. É que as pessoas oferecem de uma forma que ele não pode aprender, daí ele não vai aprender mesmo, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente tem esses níveis de suporte, 1, 2 e 3. E o médico que vai examinar isso. Então, se ele tem lá, por exemplo, o nível 2, que era nível 3, e ir para nível 2 agora. Por que ele colocou nível 2? Porque ele tem apraxia de fala, ele tem TDAH, ele é super independente, ele não tem DI, ele entende todas as instruções, todas. Quando eu falo assim, não sobe, ele é para você dar risada, não é para subir. Desce, vem, senta. Arte, faz arte. É uma criança. Mas a mãe sempre acreditou que era possível. E hoje ele acompanha um 1º ano de um colégio particular, top do top, uma apostila super difícil. Ele está começando a ler agora. Porque teve uma mãe que acreditou. E teve umas doidas que foi junto. Né? Porque ninguém queria o menino mais, né? Ninguém queria o menino. Ele chegava assim, gente. Ele chegava assim, né, Vanessa? Ele fazia... Tchurr! Em 2 segundos ele sobe e ele voltava. E eu adorava. Né? Falei, nossa, ele tem alguma coisa que eu posso ajudar. Então, o médico vai dar níveis disso. Onde está a hora? Pode passar. Pode ir. Então, se a pessoa é o nível 3, lá o nível 3. O nível 3, gente, ele precisa de uma mãe, de um pai, de um cuidador o tempo todo com ele. O nível 1, ele não tem consciência do perigo. O nível 2 não tem consciência de perigo. O nível 3, pior. Quando você vai ensinar o nível 1, andar na rua, a gente faz para a prática. A gente vai lá, estamos andando aqui, aqui tem a faixa. Porque o nível 1, ele sai assim, puff, tanto que morreu esses dias uma criança afogada numa lagoa, porque a mãe deixou e ele foi. Né? Então, a gente ensina a terapia ABA até esse cuidado. Como que ele vai cuidar de si mesmo. Tem programas até para isso. Então, a gente precisa entender que essa criança, nível 3, pode fazer terapia, ela vai desenvolver sim, ela pode aprender muita coisa. Tem o nível 3, que nós conhecemos, que hoje fala. Perdão, ele se comunica com PECs, com estruturas, né? Mas ele está estudando, já fazendo faculdade, fora do Brasil, com toda a estrutura montada, porque ele tem uma mãe que nunca deixou de existir por ele. Né? Então, não foi o sistema de ensino, não, foi a mãe que foi atrás. E minhas mães são assim. Minhas mães não têm tempo para luto. Elas falam assim, não dá nem tempo de chorar, filha, a gente tem que levantar. A gente mata um leão por dia e no final do dia a gente mata toda a questão da biodiversidade. Porque é uma luta constante. Então, dá tempo. Elas choram no banheiro, também choram junto. Mas não tem tempo, porque a gente ensina uma coisa, tem que ensinar outra. Não é? Ensina a entrar no banheiro, porque ele não entrava no banheiro. Tem que ensinar ele a lavar as mãos. Aí vai ensinar a lavar as mãos, tem que ensinar ele a dar descarga. Vai ensinar a descarga, tem que ensinar ele a ficar no vaso. Na hora do vaso, tem que tirar a fralda. É assim que é a vida de mãe de autista, gente. É essa loucura. Né? Vai sair, tem que colocar assim, aonde eu vou, para onde eu vou, quando eu volto, é com quem, com tal fulano, fazer isso, fazer aquilo outro. Da vaga especial. Nós tínhamos um caso de um autista já adulto, e ele, dentro do seu repertório, da sua rotina, né, ele ia para a terapia, então nós solicitamos a vaga especial, em frente à clínica. Só que o que acontecia? Ao lado tem um supermercado, e os motoristas que vinham descarregar as mercadorias no supermercado, eles paravam o caminhão na vaga da pessoa PCD. Né? É uma vaga exclusiva. E, então, quando esse paciente chegava para a terapia, no horário dele, que a vaga estava ocupada, ele entrava em crise. Por quê? Aquele horário, aquele dia, naquela hora, naquele lugar, era a vaga dele. Entende? Veja quão fácil é para nós
Bom, eu não encontrei a vaga aqui, eu vou caminhar mais um pouco e vou encontrar uma outra, mas para a cabeça dele não. Tanto que hoje ele não está em terapia por conta de uma situação como essa. Para nós é muito fácil de se resolver, mas para eles não. Então nós precisamos falar em inclusão e ver também, né, entender essa questão das suas necessidades. Se um dia alguém vier aqui e não encontrar a vaga dele, ou se, porque nós temos um costume, né? Bom, esse lugarzinho aqui é a minha... Oi? Tem. Foi embora. Tá vendo? Próximo. Fábio, pode passar o próximo. Próximo. Então, vamos voltar. Vamos fazer a construção. Uma autista é uma pessoa com um transtorno. É um modo diferente de ver o mundo, de processar as coisas. Não é uma doença. Aonde eu encontro esses critérios? No DSM-5, no Manual de Estatísticas Médicas e no CID. Quem tem o poder de dar laudo no Brasil são os médicos, e nós fazemos a avaliação multidisciplinar com psicólogos, fonos e TO, e organizamos esse processo para que essa criança entre no diagnóstico ou não, e ela possa ter garantido seus direitos e possa começar o processo de intervenção. Então, quando nós falamos agora sobre... em 2019, tem essa pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas em 5 países. Por que essa pesquisa foi importante? Saiu uma pesquisa recente, com uma revisão bibliográfica, a cacofonia. E essa outra pesquisa analisou crianças de 8 anos apenas. Essa outra, que estou falando agora, essa que está vigente, ela não. Ela fez pesquisa com várias idades e com vários países. O que ela chegou nessa pesquisa? Nós temos até hoje, no que eu contei, tem 122 genes classificados para o autista. Tem mais 3 genes sendo estudado. Eu não me lembro o nome dos genes, porque é H, R, 1, N, C... Sabe? A gente estuda, mas eu não gravo os genes, também não faz muita importância no meu trabalho. Então, o que nós sabemos até hoje confirmado? Que 90% é ordem genética. Pode ser genético, pode ser hereditário, porém não genético, pode ser genético, não hereditário. Eu vou explicar isso. Por exemplo, quando eu falo assim, pessoal, causa genética, 90% genético. Porém, 81% vem de pai e de mãe. 81% vem do pai e da mãe. Porém, os 18% e os 20% que não é hereditário, ele é genético. Por que ele é genético? Porque lá na formação do útero, nós temos mutações genéticas. Todos nós sofremos, nos primeiros 3 meses, mutação genética. E essa mutação genética, ela pode ocorrer no seu formação, que ela pode fazer o seguinte, ela pode colocar algo a mais, ela pode tirar algo, cortar algumas coisas que vão interferir no seu processo de formação, causando transtorno de TEA e outras questões. Então, chama-se mutação de novo. Então, no TEA, nós temos o quê? Que é genético. Então, não vem de pai, quer dizer, não posso culpar o pai nem ficar culpando a mãe, porque o que mais hoje nós estudamos, a idade do pai é um fator relevante. A idade do pai é um fator relevante para a ordem genética. E também ter na família, mas a gente não se pode comprovar, porque tem um artigo científico de 3 crianças gêmeos, né? 3 crianças gêmeos, de 3 crianças, irmãos, na verdade, gêmeos, tá certo, gêmeos. Apenas um era autista, os 2 não eram autistas. Então, eu acho assim, uma palavra, eu acho assim muito maravilhoso quando você estuda isso. Eu vejo Deus em cada detalhe, sabe? Eu vejo Deus assim, de uma forma assim espetacular dentro do transtorno.
E 1 a 3%, nós também estamos falando de causas ambientais dentro do útero. Nós não estamos falando de nada que o transtorno TEA seja ambiental causado por situações do seu contexto no dia a dia. Então, o contexto do dia a dia não causa TDAH, não causa autismo, descalculia, dislalia, os transtornos. Então, quando você vai estudar uma síndrome, você vai perceber que tem até os cromossomos. Tem síndromes que nem são catalogadas ainda, porque não acharam a resposta. A gente tem mais de 2.000 transtornos sendo investigados, que vão vir nos próximos. Entendeu? Que lindo. Vai ser um mundo diferente. Todo mundo diferente. No transtorno. Pensa igual. Já pensou na igreja? Pensa diferente, fala diferente, veste diferente. Que legal! Eu acho maravilhoso. Aí lá na nossa igreja é batista, né? Aí que o pastor falou assim, alguém propõe? Ele não entendeu. Não proponho, o autista. Eu vou adorar. Lá, gente, tem esse negócio de votar, né? Proponho. Aí, se ele não entende, ele vai falar assim, se ele não aceita, não proponho. E daí? Tem que aceitar. Entendeu? E lá a gente tem 2. E eu estou já ensinando eles como tem que fazer os negócios, né? Para ninguém passar a perna neles. Então, não existe... Só que nesse 1 a 3%, que é mínimo, nós temos as drogas, infecções e trauma durante a gestação. E nós temos um medicamento chamado ácido valproico, que esse medicamento algumas mulheres tomam, que elas têm convulsões, né? Então, quem pode tirar isso é o médico e dar outro. Mas esse medicamento é um medicamento com causa comprovada já, cientificamente, que ele é um dos fatores de risco para o autismo. Então, a gente tem fatores de risco, né? E a gente tem o que causa o autismo, né? É genética. Nós não temos hoje outra questão, e eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus que é genético. Porque daí as pessoas param de culpar, né, um ou outro, param de culpar Deus também, porque eu tenho TDAH, né? Eu descobri bem depois de casada, em 2013 eu descobri TDAH. E isso explicou muita coisa na minha vida. E eu fiquei assim, me sentindo liberta. Foi libertador para mim. E um dia na igreja, a irmãzinha falou assim para mim assim, achei tão bonitinho ela falar assim, Cris, eu vou orar para você não ter mais TDAH. Porque se ela mandava as coisas para mim, eu não respondo, né? Ou ela fala e eu saio assim, ó. Falei assim, irmã, eu não quero ser curada, não. Ela, você não quer? Eu falei, não, eu adoro ser TDAH. O dia que eu não quero falar, eu não falo. O dia que eu não quero conversar, eu não converso. O dia que eu quero sair, eu saio e pronto. Sou resolvida. Deus me deu assim, está ótimo. Tem que orar para curar, não. Você não quer? Eu falei, não quero, irmã Terezinha. Oh, não quero, irmã Terezinha. Ficou assustada, orar, oxente, eu não pedi para orar para ser curada, né? Então, as minhas mães também é assim. Eu falo bem assim para elas, minha filha, acorda para a vida. Deus te deu, receba. Vamos aprender com isso. Né? O que a gente pode aprender com isso? TDAH? Quem sabe o que é TDAH? Jesus. Na igreja, irmãos, nós temos o curso, nós estamos há 4 anos em inclusão na igreja, né? E a gente tem um curso de inclusão para a igreja, para todos os transtornos, né? Então, lá todo mundo já sabe. E agora nós estamos em processo de parte de educação infantil, em decoração, em pintura, em processo de culto embaixo, por causa da escada, que não é acessível, e processo de nós montarmos nosso sala sensorial para os autistas, né? Quando tiver crise. A gente está em processo. Viu? TDAH é isso. É um doido de assunto. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vanessa, me ajuda. Mas hoje o TDA seria déficit de atenção. O TDAH é muito gostoso. Por exemplo, assim. Esse dia estava na igreja, dá tempo. Estava na igreja, falando com a Ana Paula. A Ana Paula estava bem assim comigo, assim, ó. Conversando. Cris, Ministério Infantil, não sei das contas. Gente, não via mais nada. Eu estava falando. Minha cabeça viajou assim, no planejamento, no dinheiro, no que eu tinha que comprar, no que eu tinha que fazer. Aí eu peguei e saí, gente, assim, ó, fiz só assim, ó, tchum, e saí. Ela continuou falando sozinha. Sabe o que ela fez? Foi atrás de mim.
Suzada. Eu falei bem assim para mim assim. Falei para ela assim, você viu a ministração de hoje? Que falava? Ela, perdão. Eu falei, então perdoa. Passa a régua. Pronto, estou indo. Pastor, vem cá resolver a sua ovelha. O que aconteceu? Vai falando. Não, a gente ri. Todo mundo ri, porque não tem como rir. O que eu sou, gente? Então, está explicado. Então, parte querer que eu fique tal. Não vou ficar. Essa semana, olha só. Não precisa fazer obra não, que eu não quero. Essa semana o rapaz mandou para mim lá um negócio assim, um psicólogo. Quase que eu peguei o pescoço dele. 10h30 da manhã eu estava em supervisão com o psicólogo, em avaliação para esse abençoado que eu tenho que passar nos Estados Unidos. Manda mensagem assim, Cris, tem que decidir agora os brinquedos para o dia 12. Eu parei. Não decido nada na hora, querido. Eu tenho 3 agendas. E se não for tudo esquematizado, eu não faço. Eu leio 5 a 4 artigos por semana. Está tudo assim, 10 páginas hoje, 10 amanhã, 15 depois. Eu tenho que acordar, eu tenho uma rotina para acordar, eu tenho tudo, eu tenho uma rotina, senão eu não vou conseguir viver com você. Entendeu? E daí, eu falei para ele assim, eu fiz assim, fiz bem assim, tudo no coração, assim, psicólogo assim. Vou ter que parar agora, depois eu não sair da igreja. Depois eu volto. Peguei meu celular e falei, pastor, a pessoa de tal está me ligando aqui para resolver isso. Só para mim, estou trabalhando. Depois que terminou, eu falei, Vanessa, nervosa. Eu queria que eu encontrasse ele, eu pegar ele no pescoço. Bem que eu sou crente. Mas eu tenho esse fruto da carne de vez em quando. E daí, menina, o que aconteceu? Eu mandei o áudio para ele assim, querido, irmão abençoado, está o áudio gravado. Eu não funciono assim, tá? Mandar para mim resolver as coisas agora. Eu não resolvo as coisas na hora. Então, não vou resolver. O pastor está aí com você. Meu pastor é uma bênção. O pastor é o melhor pastor do mundo. Desculpa, tá? Mas meu pastor é. Não falei para o senhor que tem que conhecer. Meu pastor é o melhor pastor do mundo. Eu marco a reunião com ele e vai. Tudo que eu falo, ele faz. Departamento infantil. Então, é de ordem o quê? Genética. Eu falo para ele bem assim, Eu falo as coisas para ele, ele fica assim, me olhando, né? Pensando. Aí eu falo assim, se o senhor ficou quieto, o senhor consentiu, né? Aí todo mundo apoia e a gente vai fazer. Aí a finança não apoia, aí tem que vender pizza. Tem um exame com geneticistas que vocês fazem que dá para saber qual é o gene afetado. Dá para fazer no pai, fazer nas pessoas, só que é R$40 mil. Se você quiser investir, pode ser. Pode perguntar. Mas não foi, é assim, são levantadas várias coisas. E existe nos Estados Unidos várias organizações que elas trabalham para o governo e elas são financiadas pelo governo para fazer pesquisa para achar as respostas. Então, assim, pesquisaram, mas não tem validade científica ainda, a comunidade não aceitou, né? Porque está no gene. Né? Então, está lá, não tem um gene específico, H1, vários genes. Então, assim, hoje, por exemplo, tinha a questão da vacina, né? A vacina causa autismo, nunca causou na vida. Inclusive, o cara que fez essa reportagem, que fez esse artigo, ele foi expulso da Academia de Medicina nos Estados Unidos. Então, vai se levantar um monte de coisa, né? Esses perfuminhos que passa aí, gente, alguém vende? Desculpa. Para o seu negócio, não cura autismo, tá? Não cura autismo, não pode passar perfume que você quiser de maçã, de vermelho, de azul, não tem cura, para com isso. Autismo é comportamento, a gente tem que trabalhar comportamento, a gente muda comportamento, a gente vai ensinando comportamento. O que Cristo fez? Cristo trabalhou o quê? Comportamento, espiritual, lá emocional, mas ele mudava o quê? O comportamento. Quer ser salvo? Tem que mudar o quê? O seu comportamento.
É ou não é? Então, nós temos que entender que é ordem genética. Quando você tiver um diagnóstico, eu examino os pais, tá? Eu falo assim, é o pai. As mães falam para mim assim, é o pai. Eu falei, tem certeza, filha, que é o pai, não é você. Vou te perguntar. Tudo é culpa do pai lá nelas, que elas não falam que é culpa da mãe, é culpa do pai. Nós temos certeza disso. Isso é tema para outro curso. Esse é o como, vou chegar nele, vou deixar. Pastor, vai ter que chamar. Próximo. Não, eu vou dar um depois, ó. Então, olha aqui que legal, gente. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Né? E tem que rir, porque já chorou o dia inteiro, tem que rir. Né? Eu não consigo ficar. Ó. Então, nesse copo, lá no pai e na mãe, tá vendo? A gente tem uma variante comum, que é assim que a ciência chama, uma variante rara e fatores ambientais dentro do útero. Aí tem o pai e a mãe, que ele tem lá, tá vendo? Ó, centeia. E a mãe, centeia. Não tem teia ali nos dois. Porém, na criança 1, teve teia. Na criança 2, centeia. Na criança 3, centeia. Na criança 4, com teia. Então, a variante, né, a variante rara, ela ocasionou na gestação, na formação dos genes dentro da barriga da mãe, no processo uterino de formação, isso. Foi bem assim, perfeito como Deus fez. Isso que eu acho lindo. Como Deus faz as coisas perfeitamente. E confunde quem acha que são alguma coisa. Né? Porque as pessoas falam assim, eu sei tudo, sei lidar com tudo. Né? Aí Deus manda para a terra um bando de autistas. Fala, e agora? Lida aí. Você sabe tudo? Né? E a gente não sabe lidar. Gente, pode passar o próximo. Sabe quando a gente lida? Depois eu falo. Quando eu falei do fenotipo ampliado, eu quis dizer assim, ó, que eu tenho critérios A na minha vida. Eu tenho critérios B na minha vida. Eu tenho um do A, um do B. Mas não me causa prejuízo significativo na minha vida. Agora, todos nós temos alguns sintomas mais intensos, menos intensos. Porém, para fechar o diagnóstico de autismo, eu tenho que ter essa questão, comportamento social e estereotipias de várias formas, de uma forma ou duas formas, que prejudicam a minha vida. Então, ó, mão, nós temos aluno que fica com a mão assim, a gente faz junto também, a gente tem aluno que balança assim. Eles fazem isso, gente, para se regular, tá? Não tente parar, não. Para você no meio do trânsito, foi o que acontece, bate o carro. De que parar a criança? É sério? Então, tem a ecolalia que ele repete o que você fala. Tem a ecolalia de filmes, a ecolalia de desenhos. Eles assistem um desenho, às vezes ele fala o desenho o dia todo para você. Né? Então, tem tudo isso. Então, tem também a questão de hiperfoco. Né? Hiperfoco só numa coisa, por exemplo, tem na baleia jubarte. O brinquedo tem que estar naquele lugar. Tem o hiperfoco também nas questões, por exemplo, que a gente vivenciou. Deixa eu lembrar qual foi a criança. Não, foi o LGG mesmo. Questões de eu pegar. Hoje ele fala tudo, gente. Ele falou semana de tonta. Tia Cris, sua tonta, você guardou o brinquedo em outro lugar. Eu amei. Eu amei, sua tonta. Falei, nossa, chamou de tonta? Melhorou a teoria da mente, hein? Falei, evoluiu o negócio, autista nível 1 chamando de tonta. Aí, por quê? Porque eu guardo os brinquedos deles catalogados, sempre guardei em caixas separadas, carrinhos, animais aquáticos, animais sei o quê, bichinhos. E eu mexi na caixa sem falar com ele. Ele foi procurar a caixa não estava. O que ele fez? Sua tonta, você viu com as minhas coisas. Vai fazer 5 anos amanhã. Então, olha só
às vezes a gente não sabe, né? Por exemplo, uma mãe de autista, ela falou assim, Cris, pelo amor de Deus, fica com ele para eu tomar banho. Faz 5 dias que eu não lavo a cabeça. Né? Aí todo mundo julga a mãe do autista. E a gente é crente, né? Que a Bíblia diz? Não julguei para não ser julgado. Toma. Então a gente não tem que julgar a mãe de autista e pai de autista. Por quê? Porque você não sabe a dor que eles carregam, você não sabe o fardo que eles carregam. Se você não carregar o fardo com eles, então não julga. Se você não entende, não fala nada. Fica quieta, por favor. Ora, que é melhor. Do que falar uma coisa e magoar e ofender uma mãe. Né? Então tem que ter muito cuidado. Próximo. Esses são os símbolos da neurodiversidade, tá? Aqui, gente, nós não estamos falando não da questão de gay, lésbica, não, tá? Porque às vezes as pessoas... Um dia o pastor me perguntou na igreja, eu estava pregando sobre isso. Falei, ô, filho, esperto. Então, isso aqui quer dizer assim, ó, que todas as pessoas com deficiências, com especificidade de transtorno, esse símbolo representa elas, tá? E esse é a fitinha que eu falei que a criança pode usar. Próximo. Quando eu conheço um autista, eu conheço um autista. Então, não dá para comparar um autista com outro. Eu já falei isso para as mães na sala, que elas ficam na sala, elas ficam assim, ó, o meu fez isso, o meu fez isso, o meu ainda não fez, o meu está fazendo. Falei, filha, pare de comparar. Nós somos um indivíduo único. Sabe o que é único? É único. Não tem ninguém igual a você. O seu processo de formação, o seu processo de ensino, o seu processo de aprendizagem é um. E as pessoas ficam comparando uns com os outros. Aí não tem crise de identidade. Claro que vai ter crise, filha. Não sabe quem é? Então, é único. Eu sou um ser único. Eu me amo como eu sou. Deus me fez assim. Eu me amo tanto que você nem imagina. Eu sou a expressão do amor dele. Assim como você. Então, não tem que comparar uma criança com a outra, um processo de aprendizado com o outro. Então, cada autista é de uma forma. Então, eu não posso olhar para a criança autista e falar assim, e tratar ela como uma autista. Lembrei da frase. Quando eu olho para uma criança com autismo, eu trato ela como pessoa. É uma pessoa, gente. É um coração de uma pessoa falando com outra pessoa. Ela pensa diferente, ela enxerga diferente, ela vê diferente, ela processa diferente, mas ela é um ser, é uma pessoa. Sabe o que é uma pessoa? Um ser humano? É isso. Então, quando você pensa numa pessoa, num autista, não pensa assim, nossa, ele é autista, né? Ai, é grave. Ai, ele fala. Ai, ele é nossa, ele é inteligente, né? Será que eles são super inteligentes? Isso é... A palavra lá que eu te falei no carro, isso é capacitismo, gente. Inteligência é uma coisa que nosso cérebro tem de massa cinzenta, que a neurociência vai explicar. E quando não tem inteligência, quando tem DI, que a deficiência intelectual é afetada. Tirou isso, todo mundo é inteligente. Outra coisa, que a gente tem que ter certeza de outra coisa bem fundamental. Ficam falando assim, ó. Ah, ele fala várias línguas, né? Que ele é super inteligente. Poxa, gente, eu tenho autista aqui, não vai nem no banheiro. Então, eu não posso falar assim, todos são inteligentes. Não posso, porque cada autista é único. Ah, eu tenho um que fala 2 idiomas, fala até em inglês, depois chegou falando outro idioma. Falei, filho, fala português, porque eu não cheguei no inglês ainda não. E eles, é assim que a gente conversa, eu e eles, tá? O russo, né? Assiste filme em chinês. Mas tem uns que nem falam, né, Vanessa? Vamos falar agora, que até agora eu não falo. Começou a falar faz 3 meses. Esse dá, agora quer dar para tudo. Né? Esse que descobriu a Coca-Cola no mercado. Ele está com hiperfoco, inveja nos produtos. Ele conhecia a Coca-Cola só pequenininha. Que a mãe nem compra Coca-Cola para casa. O que ela foi fazer? Está na clínica, está socializando, vou com ele do mercado. Ótimo, foi com ele do mercado. O que ele fez? Ele entrou assim, gente, é demais, eu amei. Falei, bem feito para você. Não fez antecedente antes. Ele chegou assim, ele entrou com ela. Ele viu a Coca-Cola, ele fez assim, ó.
Coca-Cola, grandona, colocou debaixo do braço, não passou no caixa, amei. E foi para a porta do mercado e ficou assim, ué, ué. E ela foi me contar apavorada. Eu falei, eu amo ele. Você fez tudo errado. Você foi lá no mercado sem falar com ele. Te pegou Coca-Cola. Ele não sabe mesmo, gente. E a moça do caixa tem que ter inclusão. Ela que se vire, que faça curso, né? E eu fiquei feliz. E ela lá se matando. Cris, todo dia Coca-Cola. Ele chega em casa, gente, não toma Coca-Cola, não. Ele pega a Coca-Cola, vai na pia, joga toda a Coca-Cola na pia. Aí a empregada, quando é que você vai Coca-Cola? Coca-Cola que é tão caro. E ele desperdiçando. Falei, ela? E todo dia Coca-Cola, Cris. Falei, nossa, tem dinheiro, amiga, de glória a Deus, você pode comprar Coca-Cola. A sua empregada não pode. Olha o pânico da mãe. E eu feliz da vida. Aí tem que fazer um programa para se abençoar, tem que avaliar no mercado, tem que avaliar várias formas até eu descobrir o porquê desse hiperfoco. A Vanessa trabalha numa escola, ela faz processo de inclusão na escola comigo. Então, no início do ano, nós pegamos todos os alunos que eu faço intervenção e nós fazemos a rotina da escola antes de todo mundo entrar na escola. Então, todo mundo vai conhecer a escola, vai conhecer os professores, faz plano de ensino individual, a gente avalia junto, né? Então, tem um processo nessa escola de muita inclusão e de verdade, porque é feito. Eu vou explicar. Deixa eu voltar no dela que ela perguntou. Próximo. Eu vou responder a pergunta dela. Pode ir, próximo? Tá. Inclusão ocorre quando nós tornamos capazes de perceber a beleza da diferença e a mesmice da semelhança. Pode seguir ele no Instagram, ele é um dos melhores médicos do Brasil. Dr. Tiago também de Foz, Dr. Campo Mourão. Qual é o nome dele? Campo Mourão? Rafael Aguilar, Dr. Felipe Figueiredo de Maringá, Rosemary. São médicos que nós indicamos. Primeiro, Maringá. Deixa eu fechar com vocês, TDAH aqui. Se alguém te perguntar hoje o que é TEA, você sabe? Você falar, não. Isso. E o que significa esse transtorno? Bem simples e fácil para você falar para a pessoa. Desenvolvimento. Mais fácil ainda. Mais fácil. Eu quero a frase mais fácil. Define por comportamento social e por comportamentos repetitivos. Então, vamos dizer assim, olha, o espectro autista, ele se define por dificuldade na comunicação social, linguagem e comportamentos repetitivos. Aí você fala uma frase que meu aluninho já sabe falar. Ele é autista e eu falei assim com ele, fui trabalhar o que era autismo, fui trabalhar o que era diferenças, o LGG, e eu falei assim, olha, essa criança aqui, ele não gosta de barulho, ele sentadinho comigo. Eu não gosto de barulho. Falei, essa criança aqui não gosta de luzes. Ele, eu não gosto de luzes. Essa criança aqui, ele também não gosta de algumas comidas. Ele, eu sou autista, tia Kiss. Falei, você é autista. O que é autista? Ele falou assim, um jeito diferente de ver a vida. Um jeito diferente de processar a vida. Quando você entende que eles pensam diferente, eles fazem as coisas diferente, eles balançam porque eles precisam se regular. É um momento que eu estou pensando o que você falou, eu não entendi, onde eu vi muitas coisas na minha frente, eu não consegui processar para o meu cérebro, e eu preciso me organizar para que eu consiga entender o que você está falando.